Olá, hoje nós vamos falar sobre juízo final. Estamos vivendo momentos de grande dificuldades no planeta Terra com essa pandemia, e o assunto de hoje será juízo final. É um assunto que vem sempre sendo discutido pelas pessoas, porque existe sempre um temor pela morte, né? Como essa é uma página espírita, né? Nós espíritas acreditamos na continuidade da vida, acreditamos que aqui estamos vivendo mais uma reencarnação, e o temor da morte, nós o temos, claro, né? Porque nós temos o instinto ainda, mas nós sabemos que depois da morte do corpo físico, nós iremos continuar vivos. E voltaremos novamente a nos reencarnarmos aqui na Terra em um outro corpo. Mas nós acreditamos sermos espíritos imortais, portanto encaramos a morte de uma forma diferente, com mais confiança, confiando nas leis de Deus, que são perfeitas, e Deus é Pai, Deus é bom. Mas o juízo final. Existem correntes religiosas que pregam o fim do mundo para breve. A pergunta: o mundo vai acabar? A resposta é muito simples. Certamente, quando o Sol, que nos ilumina, esgotar-se as suas energias, transformando-se numa gigantesca bola vermelha, o Sol vai engolir todos os planetas do nosso sistema solar. Mas isso deverá ocorrer daqui a bilhões de anos. Até lá, nós certamente estaremos ocupando um outro lugar, vivendo em outro lugar. Mas insistimos, haverá um juízo final, conforme apregou muitas profecias, né? Falou-se tanto em profecia, em juízo final, quando nós estávamos ainda no século passado, e íamos passar para o ano 2000. Já estamos no ano de 2020, e continuamos aqui, né, com o planeta ainda cheio de dificuldades, cheio de problemas, mas ainda estamos por aqui. Mas esse juízo final, né? Então diz assim que existe um juízo permanente e individual a que todos estamos submetidos. O julgamento da nossa própria consciência, situando-nos na Terra ou no mundo dos espíritos. Seremos felizes ou infelizes, tensos ou tranquilos, saudáveis ou enfermos, de conformidade com o que pensamos e fazemos. Ou seja, nós mesmos, através da nossa consciência, aprendemos com a doutrina espírita, é que fazemos o nosso próprio julgamento. Não são espíritos ou não é Deus quem vai nos julgar. Somos nós mesmos. Porque nós sabemos muito bem quando fazemos coisas corretas e quando fazemos coisas que não estão corretas. Na sequência, uma outra pergunta que aparece. Mas o mal continua a imperar no mundo. O homem parece ter uma vocação insuperável para o vício, o crime, as paixões. O que nós podemos falar sobre isso? Que o homem é muito frágil ainda. Ele não conseguiu definir com exatidão a finalidade da sua presença na Terra. É um cego a tropeçar na própria ignorância. Mas seria injusto imaginar que o mal domina o nosso mundo. Existe sim, isso é certo, uma minoria barulhenta, formada por espíritos teimosos que se envolvem com ele e se destacam, assim como músicos desafinados também se destacam numa orquestra. Por um defeito de formação, nós observamos que a imprensa ela destaca o comportamento criminoso, ignorando os exemplos de trabalho, dedicação, renúncia, desprendimento, o esforço de multidões em favor de uma existência decente, digna e responsável. Hoje, né, em plena pandemia, né, que tem nos trazido tanto medo ainda, né, vemos que o destaque quase que absoluto é sobre a quantidade cada vez maior de infectados, a quantidade de mortos, né, e pouco se fala sobre aqueles que se curaram. Aliás, de tanto se reclamar, visto que hoje nós temos as redes sociais, de tanto se reclamar, vimos que a imprensa está começando a tomar uma posição um pouco diferente com relação a isso. Estão falando finalmente sobre as curas,
estão falando sobre remédios novos que vêm aparecendo, que estão sendo usados e que têm tido realmente um relativo sucesso. Ou seja, é necessário que a gente apregoe o bem, fale sobre o bem, destaque o bem. Porque o bem, ele existe em muito mais quantidade no planeta do que o mal. Tenhamos certeza disso. Não seria, uma outra pergunta, o juízo final, aquele momento em que essa minoria será afastada da Terra e degradada em planetas inferiores? É uma outra questão que a gente tem também. E é uma questão complicada. Os que compõem a minoria barulhenta, eles também são filhos de Deus. São filhos doentes, segundo Jesus, que precisam de tratamento. Então ninguém irá ficar, a despeito daquilo que faça, né, sem auxílio, sem amparo. Então, aqueles nossos irmãos que cometeram atos terríveis, eles continuam sendo nossos irmãos, espiritualmente falando. Continuam sendo filhos de Deus. Mas, naturalmente, em razão de terem burlado as leis de Deus, de terem cometido o mal, eles serão responsabilizados por esse mal. Mas irão receber oportunidades de se reerguer novamente, de ressarcir o prejuízo que eles tenham feito para eles mesmos e para os outros. Ainda nessa mesma questão, nós temos uma outra continuação da resposta. Quando a maioria se habilitar à vivência evangélica, favorecendo a promoção de nosso planeta na sociedade dos mundos, aí sim, né, nós estaremos num mundo melhor. Por isso, em última instância, será o próprio comportamento das coletividades terrestres que definirá o tempo em que ocorrerá esse chamado juízo. Ou seja, depende de nós, das nossas ações, para que nós efetivamente transformemos o planeta em um planeta melhor. Não serão sortilégios, não serão mágicas que irão fazer isso. Será o nosso próprio comportamento que irá fazer com que nós iremos ter um mundo melhor. Se nós hoje tememos a doença, tememos a pandemia que existe, tememos a violência que ainda permanece entre nós, ela irá diminuir na medida em que as pessoas forem se modificando. Mas tudo tem, não um tempo delimitado, mas é claro que vai chegar um momento em que esses nossos irmãos, de tantos maus cometerem, né? De tantas situações complicadas que eles fizerem, naturalmente eles não poderão mais ocupar o planeta que está passando por transformações. Ora, a maioria de nós, muito provavelmente, se indigna quando vê algo que fere a lei, uma violência. Todos nós ficamos indignados com isso. E, naturalmente, essa indignação significa o quê? Que nós não mais concordamos com atitudes como essa. Porque houve tempo em que nós bateríamos palma para a violência. Hoje não mais. Hoje nós não queremos mais a violência. Hoje nós queremos, sim, que haja paz, que haja tranquilidade. E isso tudo depende de cada um de nós, depende das ações que nós fizermos nesse sentido. Que nós permaneçamos confiantes, otimistas, de que iremos sim vencermos essas situações complicadas, porque Deus, nosso Pai, nos criou para o bem, e certamente o seu amparo está presente em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado.